Bom, eu sou a acadêmica Vanessa Faria Ferreira e eu faço o quinto período de pedagogia. E hoje eu vim falar para vocês um pouco do livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. E quem escreveu este livro, agora eu mostro para vocês, foi Paulo Freire, né, o nosso educador filósofo, né? Ele escreveu este livro aqui. Eu já li ele no ano passado, em setembro ou outubro, não me recordo direito. Eu reli um pouco dele, não tudo, um pouco para recordar as partes importantes dele. Este livro é pequeno, eu creio que eu li um dia ou dois, um dia e meio, né? Estou me recordando. Eu li ele, né? E ele é a pedagogia da autonomia. E nós vamos falar um pouco deste livro, e principalmente no meu tópico. Ele é composto em capítulos e tópicos, e o primeiro capítulo é Não há docência sem discência. Então, não há professor sem aluno, né? É um corpo só que tem que estar junto para a educação, né? Para a prática educativa. Então, tem que ter aluno e professor e aluno, né? E tem dentro do capítulo 1, tem os tópicos. Este é o tópico 1.1, que algum aluno vai falar sobre ensinar exige rigorosidade metódica. E este é o 1.2. Quando eu li, me apaixonei nesse tópico. Ensinar exige pesquisa. Então, tem que pesquisar, né? Tem que aprender a aprender. Algum aluno vai falar sobre também, não vou aprofundar muito. Apesar que este aqui é pequenininho. Então, tem este livro, né? Que foi escrito por Paulo Freire. Mas, afinal, quem é Paulo Freire? Eu pesquisei um pouquinho sobre ele para entendermos o que vamos falar, né? Paulo Freire... Opa, tá grudando. Paulo Freire foi um filósofo, foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado como um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Este era Paulo Freire. Eu não pesquisei quando ele nasceu, etc., quem foi pai, quem foi mãe, né? Pesquisei mais o básico para entendermos quem é Paulo Freire. Então, ele foi um educador e filósofo brasileiro. E chega ao meu capítulo, que é o 1.3. Vou falar mais devagar. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Nós temos que ensinar e respeitar os saberes dos educandos. Mas qual é o dever do professor? Nesse saber dos educandos, qual é o dever do professor neste papel de educar os educandos? Bom, o professor precisa conhecer a realidade do aluno. Então, o professor, primeiramente, tem que conhecer a realidade do aluno. Mas o que é essa palavra? Desconectadas. As matérias do aluno, né, os conteúdos do aluno não podem ser desconectadas da vida do aluno. Então, a matéria deve estar o quê? Os saberes dos educandos, os saberes dos estudantes devem estar conectadas. Deve se conectar aos saberes da disciplina. Então, os saberes dos educandos não devem estar desconectada, né? A realidade do aluno não deve estar desconectada, mas deve estar conectada aos saberes da disciplina. E qual é o dever do professor? O professor, ele tem que conhecer as necessidades e os desejos dos alunos, para que haja diálogo, né, entre si. Aí o professor, ele precisa conhecer realmente a realidade do aluno, para que interaja a necessidade, o desejo e o diálogo entre as disciplinas, né? Por isso, né, a vida que os estudantes levam fora dela, né, o que eles vivenciam lá fora, deve contribuir
para os saberes da disciplina dentro da sala de aula. Nós vamos ver isso na próxima folha. Por que os saberes dos educando fora da escola, fora da sala de aula, contribui lá dentro, né? Quando eles têm esse conhecimento, né? Quando eles observam o mundo à sua volta. E com isso que eles vivenciam lá fora, eles devem trazer para problematizar a disciplina, para contribuir, né, na disciplina. E logo vem, deixa eu focar. Com isso, as atitudes devem ser refletidas na escola. Então, quando os saberes dos educandos, dos estudantes devem se conectar ao saber da disciplina, com isso as atitudes devem ser refletidas na escola. Então, o professor ele vai pegar uma realidade do aluno e vai fazer com que eles reflitam isso lá na escola. Vamos para a próxima folha, que vamos usar a disciplina. Usando a disciplina, essa disciplina, como eu vou usar como exemplo para vocês, é a geografia. Por exemplo, a geografia. E o Paulo Freire, né, diz que deve usar a realidade do aluno lá fora da sala de aula para a matéria, como geografia. O aluno, por exemplo, vai vivenciar, por exemplo, a poluição nos riachos, né, o bem-estar, né, de algumas comunidades. Por exemplo, por que existe lixão em um setor e outros não? Por que, né, o poder político coloca saneamento, asfalto em algumas ruas e outras não, né? Então traz essa reflexão, né, para os alunos dentro da sala de aula. Então, quando o aluno ele vai observar a realidade dele fora da sala de aula e vai trazer isso para a disciplina. Então, quando acontece isso, vai ter o quê? Ele vai observar a paisagem cotidiana dele. Então, essa paisagem cotidiana vai ser usada na disciplina e vai contribuir na disciplina. Por que vai contribuir? Porque, por exemplo, o exemplo do lixão, ele vai observar porque alguns lugares tem lixão e outros não. Então, ele vai trazer isso como crítica construtiva dentro da sala de aula. Ele vai abordar melhor o tema usando aquilo que ele está olhando, a paisagem cotidiana dele. E algumas escolas, né? Algumas escolas dizem que o ensino deve ser neutro. O que isso significa? Que o ensino deve ser só aquilo que é passado, né, para os alunos, que eles devem só ouvir e praticar. Eles não devem ser observador, eles não devem, né, buscar outras coisas, né? E o Paulo Freire, ele pensa diferente. Vamos ver o jeito que o Paulo Freire pensa. Ele é um modelo crítico da realidade brasileira. Ele não ouve, fala para ele e não com ele. Então, o que acontece? O professor fala para o aluno, mas não fala juntamente com o aluno. Ele só fala, né? O aluno não tem o direito de falar, criticar, responder, dar sua opinião. Então, fala para ele e não com ele. Vamos para a próxima folha para entendermos melhor. Retomando aqui, então, o Paulo Freire critica isso, porque ele fala que os professores não ouvem os alunos, fala para ele e não com ele. Então ele quer criar um ser crítico, né? Ele é um modelo crítico da realidade brasileira e ele critica isso, que é um ensino ser neutro, um ensino sem buscar pesquisa, sem buscar aprender. Então, Paulo Freire, ele pensa diferente.
E ao pensar diferente, ele cria um saber crítico e uma experiência social. O que seria isso? A pedagogia precisa criar mais pontes entre os saberes. Então, a pedagogia, ela precisa saber ser crítico e ter uma experiência social. Foi o que eu falei no começo, a criança ela tem que observar, né, a paisagem cotidiana dela. Ela deve levar isso sim para a sala de aula, porque isso vai complementar no ensino que o professor está passando. E ela tem que ser autoritária, onde os alunos não têm direito de participar do processo de formação. Então, os alunos não têm direito, e isso deve mudar, porque tem que ser um ser crítico, tem que ter experiência social. E aqui vem como o aluno é tratado. Paulo Freire critica esse modelo. O aluno ele é tratado de uma forma. E essa forma, né, fala como caixa vazia. Caixa vazia. Então, Paulo Freire ele critica esse modelo. Não deve ser uma caixa vazia. Ele tem que receber conteúdo. Então, a caixa vazia, ele recebe conteúdo e aceita a escola. Apenas. Não deve só receber conteúdo. Não deve só receber conteúdo e aceitar a escola. O aluno ele tem que ser um ser crítico. E o Paulo Freire critica muito esse modelo, né? Ele cria uma escola tradicional. Ele muda essa visão de escola. Ele busca que a criança tem que ter prática e teoria. Tem que ter a teoria, onde aprende, e também tem que ter a prática, onde o aluno pode argumentar, pode responder atividades, né? Não seguindo só um modelo só de escola, mas uma escola tradicional, onde tem aprender a aprender e a teoria e a prática. E outra coisa, foi criado um processo de ensino onde o aluno não podia participar desse processo de aprendizagem. E o Paulo Freire visa que o aluno tem sim que participar, tem que sim que argumentar, que criticar, né, e que responder. Então, o aluno ele tem que estar no processo, nessa ponte de ensino, onde vai buscar mais conhecimento. Então, o aluno, ele vai refletir. Deixa eu tirar. Ele vai refletir criticamente. E com isso, ensinar exige respeito, né? E esse refletir criticamente, onde ensinar exige respeito, surge a liberdade. Então, o aluno tem que... Deixa eu tirar todos. Então, o aluno, ele tem que questionar, pensar e aprender a aprender. Então, ele tem que refletir criticamente. Ele tem que ter essa liberdade de questionar, de pensar, de aprender a aprender, de ter a teoria, de ter a prática, de buscar conhecimento, de se relacionar com a sociedade, de trazer isso para a sala de aula, né? Então, este é o capítulo, né? Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Nós temos que ensinar, né? Temos que respeitar, temos que entender as necessidades, os desejos dos alunos, dos educandos, né? E este é o papel, o dever do professor. Eu espero que vocês tenham entendido o tanto de coisa. Este belíssimo livro, né? E se ficou alguma dúvida, pode me perguntar, que eu faço de tudo para respondê-los.